Bom, começamos a gravação. Tem a Ana Cardoso que ela fala Hello, hello! A gente É, pode vamos imitar o ver. A nosso. gente vai eu vou testando uma por dia, tá ligado? Hello, hello, Bia! Seja bem-vindo a mais uma aula de preparação para o vestibular de medicina na matéria Coloca, oh, física. hello, physics lover, physics lovers. Hello, Hello, physics hello, physics lovers. lovers. Seja bem-vindo à aula 30 do nosso planejamento de aulas de física. A gente vai chegar até a aula cento e pouco. Deixa eu ver aqui. Vou até falar pra você, porque a gente tem noção de quanto a gente está caminhando nesse processo. Ó, Tá bom. a gente tá na aula de 30 de 123 aulas que a gente vai ter. Então a gente tá num pouco mais de um quinto do caminho aí. Um pouco mais de um quinto do caminho. E, e é isso. Hoje a gente vai falar sobre cinemática linear vetorial. Ou seja, a gente vai falar de dois tipos de problema: os lançamentos horizontais e os E os lançamentos. balísticos? Não, balísticos é horizontal. Não, é que na verdade o balístico. Lembra quando eu te falei que o lançamento. A queda livre é metade do problema do lançamento vertical? Sim. Ou é a mesma coisa? O horizontal é metade do problema do balístico, você vai ver, Tá. tá bom? Então tem esse caminho pedagógico pra gente trabalhar, tudo bem? Combinado. Então a gente vem aqui. Então vamos lá, que aí. E aí o que a gente faz? Na segunda-feira a gente já começa só com cinemática circular, tá ligado? É com. Cinemática circular. Amostras. Então beleza. Então hoje a gente tá na aula 30. Nossa. A gente tá na aula 30 de 123 aulas que a gente vai ter. Hoje é 26/3/2021. Hoje a gente vai falar cinemática, linear, vetorial. A gente vai trabalhar dois problemas aqui. A gente vai trabalhar o problema de lançamento horizontal. Pensa naqueles filmes do Papalégua. Você tem um penhasco, você tem o Papaléguas e você tem o coiote. O certo seria, não é o coiote cair reto. O certo seria, pensando que o coiote ele tá vindo com uma velocidade, é ele começar com uma velocidade horizontal diferente de zero e essa velocidade fazer com que ele faça um movimento de lançamento horizontal. Faz com que ele tenha um alcance nessa situação. Essa é a situação de lançamento horizontal. Então ele começa com uma velocidade horizontal diferente de zero, começa com uma velocidade vertical igual a zero, mas lembra que a gente vai ter sempre a aceleração da gravidade aqui. E isso vai fazer com que ele faça essa trajetória aqui, que é a metade da trajetória que um movimento balístico faz. Tá. Que é o que?
Eu acho que eu vi isso em alguma. Ah, é provavelmente atletismo. Tudo isso que você está passando nessa matéria, eu vi na matéria de atletismo. Ah, ótimo. Eu vou ver, tem um livro de uma professora da física que é voltado para educadores físicos. Tem um que é mecânica do futebol, tem Profissionais de educação física. eu falei como? Educadores físicos. Profissionais de educação física é o jeito certo? Mas muita gente erra, até gente da minha profissão fala educador físico, mas é que já foi chego no consenso que a gente não consegue educar o físico. O físico já está feito. A gente melhora, A a gente trabalha com, gente. né? É, então, aí Profissionais não de educador é. da educação física. Tá, boa. Mas Obrigado. ninguém, muita gente não fala Não, ainda. mas Hoje mesmo eu vi o Instagram de uma amiga minha, tava lá, educadora física. A gente não, mas se a aprende gente pode falar a do vida jeito inteira. certo, é igual eu tive matéria, eu fiz matéria de educação especial e Libras, né, na faculdade. E Ai, eu tive Libras, eu amo falar em Libras. sério? Eu também, cara. Eu fiz até um curso à parte, mas eu Eu esqueci. queria fazer, só que eu não. Na verdade, eu fiz 6 meses, só que eu não consegui finalizar. Eu Ai, eu adorava falar, tipo, verbo, assim, sabe? esqueci, Tipo, cara. ó. Ai, que mas eu Eu lembro adorava. algumas coisas, eu lembro bastante coisa. Sei lá, eu lembro desculpa. Desculpa. Tem umas coisas que é muito absurdo, né? Tipo, Ó, tudo eu lembro os bem. dias da semana. É, tudo bem? Abecedário eu sei de cor, eu sei vários Ah, verbos, que na minha Cara, faculdade eu aprendi muito verbo, né? ah, Muito é? verbo de ensinar, porque, tipo, para você ensinar uma criança, você tem que aprender os verbos de comando. Então, tipo, ter, não ter, poder, não poder, aprender, Né? ensinar, Ter, não trabalho, ter. né? Isso aqui é trabalho. Eu tenho, Ó, eu não tenho. eu tenho os safados. Água, boquete. Um negócio assim. Eu sei que um é aqui, eu não sei qual. É, Agora eu não sei não, qual então, é essas qual. coisas a gente ficava aprendendo com o HandTalk, que a gente tem um aplicativo, o HandTalk, que a gente colocava lá, tipo, a palavra ele ensinava. Aí os meninos sempre colocavam, né, sexo, Cara, homenagem, mas essas palavras. Mas, Bia, o Matheus e um outro amigo nosso que é do Gamboa, a gente gosta muito de Libras, tanto que a gente começou a fazer um curso junto. O Matheus, ele tem uma avó que fala em Libras. O Matheus fala melhor que eu em Libras. O Mateusão. Caraca, vou falar com ele, que eu queria muito fazer, só que a minha professora de Libras, ela não falava. Eu acho que o que eu mais aprendi foi porque ela não falava. A gente até hoje não sabe se ela é muda mesmo, se ela é surda muda. A gente não sabe, porque ela nunca falou com a gente. Na verdade Nunca, já é nunca, surda, né? nunca. É muda, né? É. Não sei agora. Porque é comunidade surda, é comunidade surda. Porque surdo. É comunidade surda, é surdo e surdo mudo, mas tipo, É. não é todo surdo que é Que, mudo, que é entendeu? mudo, né? Então. Mas eu não sei, a gente não sabe o que que ela é, porque ela não fala, nenhum professor ouviu ela falando, até hoje. Tipo assim, ela fala até em Libras com os professores. Então, tipo, foi muito assim, obriga. Tipo, sabe fazer aula de inglês? Que o professor só fala inglês, você tem que se virar? Era com ela. E ela sempre incentivou. Que eu mandei um e-mail para ela um tempo. Assim que eu saí, tipo, do curso, eu falei assim, eu queria muito continuar. E ela falou assim, Bia, você tem. Ela falou sempre. Ela sempre me usava como exemplo. Ela sempre me pegava para conversar com ela lá na frente, para, tipo, usar como exemplo. Porque eu pego muito rápido. Igual eu te falei, eu decoro muito fácil as coisas. Eu decorei muito. A gente conversava em Libras. E ela sempre falou, meu, não falou, né? A gente falava, faz cursos de Libras com pessoas surdas. Não faz com pessoas ouvintes. Porque, Sim, primeiro, você aprende muito mais com pessoas surdas. Segundo, você estimula o trabalho de uma pessoa com deficiência. sim. Porque, tipo, muitas pessoas ouvintes, que são intérpretes de Libras, tiram o trabalho de quem é surdo. Por quê? Porque uma pessoa vai lá, não vou conseguir falar, vou procurar um professor ouvinte que me ensine Libras. E às vezes, tipo, tira o trabalho de uma pessoa surda. Sim, Então, ela sempre falou, cara, incentiva o trabalho de pessoas com deficiente. sim, E eu quero fazer com uma pessoa surda sim. a aula. Não, e o rolê que também não é só, por exemplo, diferente do, acho que do inglês, que às vezes é uma língua instrumental, a Libras é uma não só uma língua, mas também é todo um contexto cultural, né? É muito louco. Total. E é muito louco você entender isso, por exemplo, tem gíria que é do Rio, tem gíria que é de São Paulo, e tem, por exemplo, umas certas coisas, por exemplo, tem coisas que não tem língua, né? Não tem o sinal para aquilo. Então é no processo de você construir aquilo na comunidade surda que aquilo se transforma. Por exemplo, tem alguns professores, são pouquíssimos, que trabalham junto com a formação de professores surdos na construção do vocabulário de ciências, por exemplo. Porque agora, nos últimos anos, que a gente começou a ter
surdos chegando no nível médio na faculdade, nas ciências principalmente. Porque antes disso, né, você tinha uma educação muito separada, então a criança surda ou surda-muda não ia pro... A mãe tinha medo, ela não ia pro ensino médio, que é onde você tem física, química separado. Então, por exemplo, tem coisa que não tem sinal na química ou na física. E aí tem que ter um esforço de você construir isso na comunidade surda. Eu Então, acho que tinha que ter aula de Libras para todo mundo. Eu acho que não sim, deveria ser uma coisa. Tinha que ser obrigatório. Por exemplo, a minha faculdade, Libras é obrigatório. É totalmente obrigatório. Você não tem como fazer, não fazer essa matéria. É matéria obrigatória. Só que na 90% das faculdades é matéria opcional. É tipo para conseguir horas. E muita gente acaba não escolhendo fazer. é, Libras, acaba escolhendo fazer qualquer outra coisa, sabe? é que também é uma construção, por exemplo, lá na USP é obrigatório, né? Todo mundo que faz licenciatura tem que fazer Libras. Então. Só Ah, que, então acho que é obrigatório no licenciaturas. só que o que acontece é não tem professor. Tem duas professoras e, por exemplo, outras faculdades até tem alguns professores, mas, por exemplo, também se você falar assim, toda faculdade agora vai ter Libras, obrigatório, é capaz de não ter formadores suficientes. Então é um processo que tem que caminhar junto, sabe? O tijolo e o. Você tem que montar um negócio É, meio no processo. Mas eu também sou fã de Libras, acho muito legal. Nossa, eu. Mas é um rolê, né? Por exemplo, o Matheus eu acho muito legal, que ele é um exemplo muito bacana. O curso ele fez junto com o Matheus. O Matheus fez junto com o pai dele. E o pai hum, dele é mó acelerado, assim, então eles iriam nas feiras de encontro da galera surda. Porque é isso, tem que estar no junto com a galera, tá ligado? Você quer aprender Libras? Você tem que fazer amizade com a galera surda. Você tem que ir pro rolê, pro congresso. A galera canta, tem show, sabe? Tudo isso acontece num contexto muito específico. É que agora com a pandemia ficou mais difícil. Mas, por exemplo, tem uma série de feiras que aconteciam anualmente da galera surda que eles se encontravam, trocavam ideia. E a galera que sim. vai ser tradutor ou que quer de fato aprender, cola nesses rolês pra conviver com a comunidade. É muito legal. Converso com o Matheus, mas tem eu, o Matheus e o Enzo que a gente curte muito, assim. Tanto Ah, eu que, curto muito, eu queria fazer. se quiser, a gente pode fazer uns. A gente fez um curso junto, aqui o curso foi mais ou menos. Eu parei no meio porque eu achei que tava mais ou menos. O Matheusão arrumou uma namorada doida lá, que depois terminou, que era super ciumenta. Mas foi no curso de Libras que ele arrumou. A namorada? É, Que da é. hora! Mas ele já terminou, e ele tá com outra agora, então. Ah, essa é outra. Essa é outra. Bem que você falou que ele gosta de namorar. Ah, ele é muito. Sabe o cara romântico que se apaixona mesmo, Sei. assim? E aí namora? É ele. Ah, eu não, eu sou meio que prefiro ficar. Sei. É aquela música da Pablo, né? Amor, amor de quem? Amor de quem? É. Ai, ai, mas é. Eu também, agora que eu me separei, também não quero saber dessas coisas do coração. Continuando aqui. A gente fez uma pequena digressão sobre Libras e sobre relações românticas. E agora a gente volta pra lançamento horizontal e lançamento balístico. Lembra, eu fiz um comentário pra você. Por que essa porcaria tá na sua vida? Me fala, eu te falei isso ontem, né? Eu fiz um comentário. Ah, o da bomba lá. É, exatamente. Porque a guerra faz parte, ou é uma pressão histórica nos nossos currículos Sim. escolares. Você só aprende essa porcaria porque a França tinha que destruir os navios ingleses e os navios ingleses tinham que destruir os navios franceses e os caras começaram a ter que se tornar muito bom nesse cálculo balístico. Então isso é uma matéria que entrou nos currículos de ciência e de física das faculdades militares da França e da Inglaterra no século XVII. E é por isso que você aprende isso hoje. Apesar de você não fazer mais Entendi. porra nenhuma com isso. Porra nenhuma você tem que fazer por causa da. Mas é essa Sim. questão, né? É um processo histórico. A gente aprende uma série de coisas que não tem aplicação, mas é a nossa relação com a construção histórica da cultura mundial. E isso, de certa maneira, constrói
um substrato de cultura, né? Então acho que a grande questão não é ter raiva disso, pelo menos é o que eu tento falar para os meus alunos, mas entender por que Sim. isso tá, qual é o contexto que isso surgiu, sabe? Então, Ah, é bom saber também, porque, não, e tem tipo, outras coisas, por exemplo, você tem outras aplicações, né? Por exemplo, como é que você lida com essa contradição ou esse anacronismo histórico? Você adequa à sua vida. Por quê? A é, sua vida tem bomba e canhão? Não. Mas não, tem futebol e tem bola. Então é isso. Então vamos, sabe? Então, o mesmo modelo que explica a bomba também pode explicar um cruzamento. E aí você. eu não sou muito fã de futebol, mas tá, me explica outras coisas. Sim, sim. O modelo. O modelo ele é múltiplo, né? A experiência Sim, que é específica. Bom, vamos começar então com o lançamento horizontal. tá, já vou anotando. Pera aí, antes da gente começar com essa parte de lançamento horizontal, fazer tabela do MRUV. Opa, só pra gente lembrar, bem sucinta, bem rapidona. O que a gente tem na tabela, na parte de cima, aqui? MRU, MRUV, MRUV. Eu a começo com contagem. MRUV, por quê? O MRU é um caso específico de quem? O MRU é do MRU, MRUV, só que sem aceleração, porque a aceleração é zero. Então, o que acontece no MRU? E a aceleração é igual a zero, então você cancela o negócio. Ótimo. Então, no MRU a aceleração é igual a zero, ou seja, no MRUV a aceleração tem que ser diferente de zero, tá? Ótimo. Rapidão, o que a gente tem aqui? A primeira linha é Distância, space ou distância. espaço, Uhum. velocidade e aceleração. Rapidão, rapidão, vai falando. MRUV, distância igual a distância inicial, mais velocidade inicial, vezes t, mais aceleração dividido por 2 vezes t ao quadrado. Como chama essa equação? Sorvetão. Sorvetão. Por que ela chama sorvetão? Que é um sorvetão, é grandão. Tem várias coisas. E se ele é grandão, é porque tem um pequenininho. Quem é o pequenininho? É sorvete, é o distância inicial mais velocidade inicial vezes t. Exatamente. Qual é a cara do gráfico do sorvetão? Parábola, para cima ou para baixo, se for positiva, aceleração ou negativa. Boca E o pra outro é cima, reto para boca para cima, a aceleração tem que ser o quê? positiva, mais maior que zero. E pra baixo, Menor que zero. cara do gráfico do sorvetinho, do sorvete, né? Olha a equação do sorvete. O T tá elevado a qual grau? O quadrado. O sorvete, sorvete. Sorvete é a primeira. Então qual é a cara do gráfico? Reto para cima ou para baixo, se a velocidade é maior que zero ou menor que zero. Muito bem, muito bem, muito bem. Ótimo. No MRUV, qual é a cara da velocidade? É, o vovô ateu, velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Qual é a cara do gráfico? Reto para cima ou para baixo, aceleração é positiva ou negativa. Por quê? Porque o T é a primeira. Muito bem. Qual é a cara da velocidade no MRU? É constante.
Perfeito. Ótimo. E nessa último pedacinho a gente guardou pra quê? Para fazer o de Torricelli. Que é como? V ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes distância. Delta S. Muito bem. V ao quadrado é igual a V0 mais 2A delta S. Torricelli com dois R's. Torricelli. I. Dois R's e dois L's. Exatamente. Beleza. Perfeito, é isso. Agora a gente vai. Lembrando sempre daqui, a gente vai agora pro lançamento horizontal. Agora é a parte que o vetor ele é importante. Agora você vai começar a ver como o vetor ele é importante para essa maneira de resolver o problema. Qual é uma das propriedades que os vetores têm? Por exemplo, Direção, módulo e sentido. ótimo. Módulo, direção, E sentido. sentido. Então vamos imaginar que a gente tem aqui um módulo V, ele tem esse módulo, que é o tamanho dele. Ele tem direção inclinada ou diagonal. E o sentido da esquerda para a direita, de baixo para cima. Sentido, direção, módulo. Agora pensando numa das propriedades matemáticas. Qualquer vetor que exista, eu posso escrever ele como Que? qualquer vetor. Por exemplo, se eu quisesse facilitar a descrição desse vetor, eu posso facilitar? Por Mas exemplo, fazer soma de dois outros vetores. então essa propriedade que eu tenho aqui, qualquer vetor que exista, não importa qual é a direção dele, eu sempre posso construir ele como uma soma de outros dois vetores? Sim, sim. Só de dois? Não, pode ser vários. Pode ser vários. O mínimo é Dois. dois. Então, Porque um só não tem sentido. um só ele vai cair de novo nele mesmo, né? É a solução trivial, aquela que você não tem que fazer nada pra mudar a solução. Então a gente tem um aqui e outro aqui. E aí, ó, o que acontece? Então qualquer vetor V, ele pode ser escrito como a soma de outros dois vetores, U e W, por exemplo. Sim. Mas olha, pra gente da física tem duas direções que é muito interessante. Por quê? Porque a gente nasceu num mundo que é um mundo necessariamente que existe uma gravidade. E essa gravidade, ela é radial. E pra gente que é pequenininho, essa gravidade que é radial sempre parece pra gente uma construção vertical e horizontal. Inclusive isso tem um aspecto cultural. A minha pergunta é: você acha que o primeiro sistema de coordenadas que o Descartes desenvolveu seria do jeito que é se a gente vivesse num mundo onde a gravidade não fosse apontada para o centro da Terra? O que seria se a gente tivesse uma gravidade que fosse espiral? Entendeu? Uma gravidade espiral. Tô viajando aqui. O que eu quero te falar é o seguinte: a nossa cultura, nossa matemática, nossa ciência, nossa biologia, ela reflete os aspectos culturais da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa humanidade. E ela dialoga o tempo todo com a realidade física, natural, planetária que a gente vive. Por exemplo, qual foi a primeira unidade de medida que a gente criou? Foi o parsec? Foi o
Foi o pedaço da luz que caminha no quartzo? Qual foi a primeira unidade de medida que a gente construiu? Não foi de uma coisa que a gente via todo dia, nosso braço, nossa mão? Então, Ah, é verdade, foi essas coisas que você fez na primeira aula. exatamente. Então, quando a gente estuda vetores, a gente sabe que a gente pode construir qualquer vetor como a soma de qualquer dois outros vetores. Então eu poderia fazer esse vetor v como a soma do vetor U' e W'. Por que eu não, por que eu uso o branco e não o amarelo para decompor esse vetor v? Que o branco não é o que vai. Por que que você não pode usar o branco? Não, a gente usa o branco, mas por que eu não uso o amarelo? Porque não tem como, a gente não consegue saber desses dois ângulos, tem que ser os Não, que ficam na. a gente até poderia. A gente pode usar qual? A equação do losango. Lembra a equação do losango? A Não. equação do losango poderia. Ela vai dar isso aqui, né? A equação do losango ela Mas dá. é mais difícil, né? Então, mas é mais difícil por quê? É mais difícil dependendo da nossa. Do que a gente tem que fazer. E é esse é um ponto que eu tô tentando deixar assim, destacado. Que é o quê? Por que a gente escolhe um vetor W e um V? O fato da nossa É gravidade. mais fácil, por ser mais fácil. É mais fácil, inclusive, para descrever as questões naturais. Por quê? A nossa Sim. gravidade ela é vertical, ela é inclinada, ela é o que? Ela é vertical. Então eu posso pensar que esse vetor v ele pode ser decomposto, na verdade, num VH e num VH aqui, horizontal, e num VV, vertical. Por quê? Porque aí a gente consegue olhar para os problemas da ciência, quebrando eles em dois tipos de problema. Por quê? Normalmente a aceleração está onde? Está no vertical. Na horizontal a gente não tem aceleração da gravidade. Então o que acontece? Qualquer descrição que eu fizer de alguma coisa que acontece sob a ação da gravidade do planeta Terra, eu posso pensar que eu sempre posso ter o subterfúgio de quebrar ele em problemas na horizontal e na vertical, tá? É que a gente tenta facilitar a nossa vida, né? Tipo, acaba Exatamente, sendo. Se fosse exatamente. para dificultar, Mas qual instrumento matemático a gente tem que usar para facilitar a nossa vida? Por exemplo, outro instrumento matemático tem essa potência que o vetor tem, de eu conseguir quebrar ele em pedaços. só o vetor. E a gente viu quando a gente estudou vetores, o como isso ainda é robusto e coerente matematicamente, não é? A gente não fez uma série de exercícios para mostrar isso. Pô, mas de Inclusive, foi fato, a primeira, uma das primeiras matérias, né? O que já deixa exatamente. mais. Já sabe que é importante. Então o que acontece? Aqui agora, então, o uso do vetor, ele permite que a gente use uma metodologia de resolução que tem vários nomes cada um, mas é uma resolução por camada. E isso é para qualquer problema. Por quê? Se tem um problema muito difícil, o que você faz? Você divide em pedaços, você divide ele em pedaços, resolve. Mas isso no lançamento balístico também, a gente também. Horizontais também faz isso? Acho que eu não lembrava disso. Aham. Por quê? Você vai ver. Então, por camada, por que a gente está fazendo isso? Porque vamos pensar aqui no. Vamos pensar no desfiladeiro. Então vamos pensar numa bola que ela foi chutada com uma velocidade inicial
de 10 metros por segundo. Qual é a trajetória que esse objeto vai fazer? Empiricamente a gente sabe que vai fazer isso, certo? Se a gente pegar uma bolinha da mesa e dar um peteleco, a gente sabe que ela vai fazer isso. Vai fazer. Então a gente sabe que a cara da É trajetória. tipo o lançamento do atletismo. Mas, Lançamento de dardo ou de disco. mas ele começa de um ponto mais alto e vai para um mais baixo. Ele não é Não, lançado. mas ele... Ah, então aquele esse é o balístico? Esse é o balístico. Ah, é diferente, então. Então, na verdade, o MRU não é um caso específico do MRUV. O Sim, horizontal é um caso específico do lançamento balístico. Mas para facilitar a demonstração e a explicação, a gente começa com só metade do problema. Lembra? O problema inteiro é muito entendi. difícil. Então eu quebro ele em mais camadas, resolvo um por vez e no final eu junto todo ele. Então o que Entendi. acontece? Por exemplo, você tá vendo esse, ele vai formar esse arco, tá certo? A gente tem uma gravidade nessa direção, a gente tem uma velocidade inicial nessa direção. E aí qual é o problema que a gente tem? Qual é a equação que vai descrever esse movimento? MRUV ou RMU? Nenhum dos dois. MR. Ah, Esse não. movimento amarelo, nenhum dos dois. Mas se você pensar, você pode quebrar o movimento em dois movimentos. O movimento horizontal e o movimento vertical. Na vertical, tem aceleração? A vertical, horizontal, vertical. Tem para baixo negativo. Exatamente. Se tem uma aceleração e ela é constante, que tipo de problema ela é? Tem uma aceleração e é constante, MRUV. Muito bem. Então o que, que vai acontecer? Na vertical, meu movimento é um MRUV. Eu sei lidar com movimentos que são MRUV? Sabe? Sei. É o sorvetão E o vovô ateu. e o vovô ateu. E na horizontal, tem aceleração? Hum, não, é 10 metros por segundo tarará, até o final. Então o que, que acontece? A gente vai ter na horizontal MRU. o MRU. Mas o que que vai... E o movimento total? Ele é a composição dos dois. Mas a gente consegue resolver os dois separadamente e juntar as resoluções. Então o que acontece? Eu vou chutar essa bola e ela vai ir avançando no espaço durante um tempo. Qual tempo? O tempo que demora para o MRUV andar esse alcance, essa altura. E quanto ele vai andar? O quanto o meu MRU vai falar que eu vou andar, entendeu? Então, a gente precisa das duas equações para uma responder a outra. Tá. Como isso vai acontecer? Você quebra o problema em duas partes. Então, o que, que vai acontecer? Quanto tempo essa bola vai cair? Depende. Se ele cair, por exemplo, pensa do seu celular. Você esbarra nele. Ele vai mais longe se ele cair do topo do armário ou se ele cair do banquinho da sala? Ele vai mais longe É. se ele cair do mais alto. Então o que acontece? Essa altura H ela é relevante para saber quanto é que vai ser esse deslocamento na horizontal. Então a gente chama essa altura de H e essa distância que ele anda de alcance, de A de alcance.
E esses dois parâmetros vão estar associados com cada um dos movimentos. O alcance na horizontal e a altura na vertical. Cada um associado com MRUV. MRU e MRUV. Quer ver? Por exemplo, a gente tem a nossa bola aqui. E ela está sendo lançada com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Mas aqui a gente pode fazer, na verdade, uma complexificação. Por quê? Esse VI, essa velocidade inicial, na verdade é como se fosse a composição de dois vetores. Então, a velocidade inicial, ela na verdade ela é a velocidade inicial horizontal mais a velocidade inicial vertical. Vamos chamar essa velocidade inicial de v. E ela é a soma da velocidade horizontal mais a velocidade vertical. A velocidade horizontal ela vai mudar durante o percurso? A velocidade horizontal? É, Não, é 10 metros por segundo. exatamente. Então o que vai acontecer? A velocidade horizontal ela vai ser uma constante. Ela vai ser constante. E a velocidade vertical? Vai ser constante. Ela vai respeitar o A V0 gravidade. mais a t. Então, o que vai acontecer? Ah, tá. A velocidade horizontal ela é constante. A velocidade vertical ela é variável. Tudo bem? Tá E aí o bom. que vai acontecer? A gente, então, a nossa velocidade, a gente pode pensar aqui que ela é na verdade uma velocidade horizontal, que no início já é 10 na orientação da horizontal, mais 0 na horizontal, na orientação vertical. Só que ela vai começar a mudar. Por quê? Porque a aceleração vai começar a poder agir. A aceleração da gravidade. Então o que acontece? Olhando aqui, quanto é que é o alcance? O alcance é, que é o espaço percorrido, é a velocidade horizontal vezes o tempo de queda. Tudo bem? Tudo bem. Da onde a gente tira essa equação? Que V é igual ΔS sobre ΔT. Tá? Então o que acontece? O alcance vai ser... Mas quem... Vai ser a velocidade horizontal vezes o tempo de queda. Mas quem vai me dar o tempo de queda? O outro de vertical? Exatamente. E qual é o tempo de queda? O tempo de queda é o tempo que ele demora para percorrer essa altura h. Quem é essa altura h? Então a altura h é igual o a altura h é o tempo que ele demora para sair dessa velocidade zero e chegar aqui no chão, que é o tempo de queda. Então a altura h é o tempo de queda que a gente vai calcular agora. Pera aí que eu... Tá bom. Ai, 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 ai. Pera, pronto. Lançamento horizontal. Tá, composição de velocidade. Ah, e aí o que acontece? Esse H, na verdade, ele H, ele vira o ΔS
Então ele vira o quanto você anda aqui. Então o que, que vai acontecer? O quanto ele anda vai ser dado por... Como ele começa com posição zero, velocidade zero, é o quanto a gravidade trabalha nele sobre 2 vezes o tempo, né? Então o que acontece? E quem é esse tempo? É o tempo de queda. Então o que acontece? A gente vai ter o que? A gente vai ter que da horizontal eu tenho o alcance. Alcance é a velocidade horizontal vezes o tempo de queda. Da vertical, eu tenho que a altura é a gravidade, que é a aceleração que ele tem, tempo de queda ao quadrado. Então a gente tem duas equações. Ah, mas cadê a velocidade vertical, Bruno? A velocidade vertical ela tá nessa transição aqui, ó. Quando eu uso S0 mais V0t Sim. mais AT ao quadrado. Por quê? Porque essa equação só vale na vertical. Então penso que é o seguinte, é a posição na vertical é igual o S0 vertical mais o V0 vertical mais a aceleração vertical sobre 2 tempo ao quadrado. Pensando no gráfico aqui quem é a posição inicial? Aí eu tenho que escolher. Eu poderia fazer essa posição inicial zero aqui, ou poderia fazer em qualquer outro lugar. Dependendo do problema, vale colocar em outra posição. Aqui eu vou colocar o quê? E também vale a pena a gente escolher a orientação, tá? Ó, eu vou colocar a orientação sempre como rosa. Aonde você quer colocar o zero e as orientações. Por exemplo, na vertical, para cima é positivo ou para baixo é positivo? Para baixo é positivo. Para baixo é positivo. Então a gente coloca a orientação para baixo positivo. Para direita ou para esquerda é positivo? Para direita. Para direita. E aonde você coloca o zero desse sistema de coordenadas? Entre eles. Não, mas tem que colocar algum lugar aqui no espaço. Onde está a bolinha ali? Então vamos colocar na bolinha. Então, normalmente a gente tem essa denominação para colocar sistema de coordenada, tá? Então aqui ele virou zero. Olhando esse sistema de coordenada, como é que vira essa equação aqui? Então a posição vertical ela vai ser o S0 vertical. Quem é o S0? É o próprio zero, porque a bola começa no próprio zero do sistema. Tá. Tudo bem? Faz, Velocidade faz inicial sentido? vertical. Se eu Faz, colocar, faz. se eu colocasse Porque eu escolhi lá. se eu colocasse o sistema de coordenada aqui, como é que ficar a equação? A equação ia Não ia ficar, ser zero. quer dizer que ele ia começar em menos h, por exemplo, Menos H. entendeu? Você poderia colocar aqui? Poderia. Aí você ia ter mais, Não, entendeu? Ele ia quis ser, facilitar a nossa vida. vamos facilitar a nossa vida, por favor, né? Então o que acontece? Vai ser zero mais quem é, ó, por isso que eu falei sobre velocidade inicial. Nesse caso, ele começa com toda a velocidade que ele tem só na horizontal. Então a velocidade na vertical existe, só que ela é zero. Inicial ela é zero, tá? Então V0 vertical é zero, tá? Tá bom. Faz sentido por quê? Porque ela tava para. Quando eu chuto, Tava parada. pensa que eu só chutei na horizontal. Ela saiu do zero. Ela saiu do zero. O que, que vai mudar no movimento balístico? É que no movimento balístico eu vou chutar ela para fazer um balão. Então eu vou dar a velocidade horizontal e vou dar a velocidade vertical, tá? Tá bom. Então a gente tem que a velocidade inicial também é zero, zero vezes t. Mas quem é a aceleração na vertical? Menos G. Olha a sua orientação.
Ah, já mudou então. Foi por isso que eu coloquei mais, para poder ficar mais G. Então é mais g sobre 2. Tem importância você mudar? Não. Só que lembra que você tem que usar o mesmo sistema até o final. Lembra quando a gente estava fazendo aquele problema de... o problema dos bloquinhos? Você tem que Sim, usar o sistema para cada um dos... Você tem que usar o referencial para cada um dos sistemas. E esses referenciais têm que ser coerentes, tá? tá bom. Ótimo. Então, resumindo, isso fica como? Então, esse S Fica vertical... 0, 0, fica G sobre 2 vezes T. G2T ao Então, quadrado. essa posição vertical, dependendo do tempo, ela é igual a 10 dividido por 2 dá 5 t ao quadrado. Essa aqui é uma equação genérica. Esse tempo ele é qualquer valor. O tempo é qualquer valor. Então o tempo ele só tem que pertencer aos reais. Agora eu vou... Mas para o nosso problema, existe um tempo que é interessante, né? Qual é o tempo? É o tempo de queda. Eu quero saber... Então, o tempo de queda ela tem um nome diferente. Então, o que que acontece? Então, o SV para o tempo de queda, TQ, é igual a 5 vezes o tempo de queda ao quadrado. Quando eu uso nessa equação o tempo de queda, eu posso chamar isso aqui por um nome especial. Vou chamar isso aqui de H. 5 vezes o tempo de queda. Esse tempo de queda é o mesmo que eu preciso saber para calcular o alcance. Tudo bem? Tudo bem. Então, qual é o sistema de equações que a gente constrói desse problema? Isso aqui. Por quê? Porque eu tenho duas equações e tenho uma variável em comum. Eu vou usar ela para a gente calcular o que a gente quiser. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso juntar as duas e eu vou ter uma equação que relaciona alcance com altura. Mas aí eu posso começar. Vamos pegar um problema para a gente ver como a gente usa essas duas equações, tá? Tá. Porque, por exemplo, se o problema der pra gente altura, a gente acha o alcance. Se o problema der o alcance, a gente acha a altura. Entendeu? Então, através desse sistema, a gente vê o que a gente quer privilegiar. Normalmente, quem ele vai dar? Ele vai dar a gravidade, que é a do planeta Terra, e a velocidade horizontal inicial, que é a velocidade de chute, né? E aí o problema vai perguntar normalmente um para te dar o outro. Vamos ver isso num problema real. Conceitualmente isso ficou claro para você? Conceitualmente, sim. Então vamos pegar aqui um problema. Ó, vamos ver como isso vai aparecer no problema. Hum, Meu Deus.
Então, o que a gente tem? Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Então ele já está falando que a gente tem uma velocidade horizontal igual a 10 metros por segundo. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade. G igual a 10 metros por segundo. Isso aqui é o que? É gravidade. Atingindo o solo um ponto situado a 5 metros. Então o que aconteceu? Aqui ele deu o alcance e 5 ele metros. pergunta tempo de queda, altura da mesa. Então ele pergunta o quê? Tempo de queda, altura da mesa e a velocidade com que ela vai chegar ao solo, a módulo da velocidade da esfera. Então o que ele está perguntando? Ele está perguntando o módulo da velocidade horizontal. Ele está perguntando o módulo da velocidade horizontal mais o módulo da velocidade. Então, na verdade, ele está fazendo a soma do vetor vertical com horizontal e isso vai dar o módulo é igual ao módulo do vetor total da velocidade, tudo bem? Tudo bem. E é isso que ele está perguntando. Então, vamos lá. Pensando nas equações que a gente acabou de trabalhar, tá fácil? Acho que sim, tô terminando de copiar. Tá. Então é esse sistema de equações que você precisa. E aí como a gente vai trabalhar? Vamos lá ver. Então a gente já anotou as questões dos problemas. Pronto. Quais equações a gente usa para resolver esse problema? Que é aquilo que a gente mostrou na, Ah, é na igual o seu, é. Vai ser igualzinho o seu. que é o que alcance é igual a velocidade horizontal vezes quem? O tempo a distância do alcance depende do quê? Da É velocidade a... horizontal vezes o quê? Ai, não lembro de cor. É o tempo de queda. Se você não lembrar, lembra que isso vem dessa equação aqui, ó. V igual delta S sobre delta T. Tá, Então o então, delta S sempre vai ser o alcance. quê? V vezes o tempo, tá? Ah, tá, então é velocidade Então, de queda. guarda essa equação, tá? Delta S é igual a V vezes tempo, velocidade vezes o tempo. Se for uma velocidade constante, principalmente. Porque, então o alcance vai ser velocidade horizontal vezes o delta T. Quem é esse delta T de interesse? Acho que é o tempo de queda mesmo. Tempo de queda. Mas, Ele, na verdade, fez essa questão para você fazer as contas na ordem certa. Para você já achar a altura, você precisa calcular quem? tempo Você de precisa. queda, aí você já calculou. E aí Não, você você não vai. calculou. Aí que você deu uma interrogação ou você já pôs o resultado? Eu pus interrogação, pus interrogação. Aí parece um dois. Desculpa, desculpa. Desculpa, Aí. desculpa, professora. Eu vou fazer meu caderno de caligrafia aqui. Depois dessa crítica aqui, eu É vou que não colocar. tem... Você faz tipo um dois e um ponto no branco. E aí. E aí, como fica essa resolução de cabeça, vai? O alcance é 5, a velocidade é 10. Calma aí, quer? Eu tenho que fazer na cabeça, não consigo fazer de cabeça. Ih, alguém tá cansado hoje. 10. Você Calma já, aí, aqui é você já fez conta mais 5 difícil vezes... de cabeça, hein? É 5 dividido por 10. Dá meio. Dá meio. Então, tempo de É que é queda. muito grande. Você colocou VH, tempo, queda. Aí eu fiquei, calma aí, o que que é cada um? Aí eu troquei rapidão, aí na minha cabeça, mas calma aí, vai dar errado. E vai 5 dar sobre meio. 10. Vai dar A meio. impressão minha tá nublou o tempo, porque tá tão escuro o meu quarto. Ah, aqui tá clarinho. Mais ou menos. Pronto.
Ai, que senão eu me sinto fazendo que tá tudo escuro, eu fico triste. Aí vai ser o quê? Segundos, tá? Ai, ai. Você falou de chuva, já me deu uma... Ai, eu odeio chuva. Adoro chuva. Não, Odeio. eu gosto, eu não gosto quando eu tô na moto, mas eu gosto sim de ficar em casa na chuvinha. Não, odeio. E aí o que acontece? O tempo de queda eu consigo colocar ele aonde? Na outra Tempo de. equação. Tá. Qual é a outra equação que a gente tem? Ó, Vai falar, vai falar, vai falar. Fala da altura. que é A como? altura é igual a gravidade dividido por 2 vezes tempo de queda ao quadrado. Beleza. Tá aqui. Então, como é, aonde eu vou usar esse tempo de queda? Na altura igual a g sobre 2 vezes o tempo de queda ao quadrado, tá? Então agora eu consigo achar como? Vai ser 5 sobre 2. 5 sobre 2 não, né? Eu já fiz a conta. É 5 vezes. Eu vou colocar aqui em fração para facilitar a conta, tá? Ou seja, Ai, eu não gosto de fração. h é igual a 5 vezes 1/2 ao quadrado. Que vai ser igual ao quê? 5 vezes 1 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que é igual a 5 vezes 1 sobre 4. Ou seja, o alcance é 5 sobre 4, o quê? Metros. Nessas questões de vestibulares, eu poderia fazer tanto 5 sobre 4 quanto tipo dividir, deixar em decimal quanto em fração? Depende. Se você tiver nessas questões alternativas, você tem que ver Não, qual é. alternativa não. Essas tipo de segunda fase Cara, tem um critério de de cada cada faculdade. universidade. Eu, como professor, eu aceito a resposta em fração, até porque eu acho que ela é mais robusta, eu gosto. Mas Eu eles prefiro não, decimal. mas eu acredito que se eles não explicitarem que querem decimal, você pode colocar em fração. Aí pode ser. Mesmo porque senão você pode entrar com recurso da questão. Tudo bem? Ah, é verdade, eu posso estar com recurso. Que tem que ser isso, ou você tem que pedir do jeito que você quer que a pessoa entregue. Tudo bem. Agora você consegue ir para calcular o último. Velocidade com que a esfera vai chegar ao solo. Como é que você calcula? Módulo da velocidade de esfera. Ah, pode ser o delta S sobre delta T. Hum? Só que aí o delta S vai ser a altura e o delta T vai ser o tempo de queda. Então, vamos. Aqui acho que cabe É uma. isso? Então, não sei. Eu acho que tem uma. Cabe uma adicional. Vou adicionar aqui uma. Por quê? O que está acontecendo ao longo desse problema? Vamos pensar na bolinha. Essa bolinha ela tá caindo aonde? Tá caindo na trajetória, né? Então essa bolinha vai estar aqui, depois ela vai estar aqui, depois ela vai estar aqui, depois ela vai estar aqui, vai estar aqui até chegar aqui. Na na horizontal, ela começa com velocidade de 10, né? Aqui ela vai chegar com que velocidade horizontal? Aqui com que velocidade horizontal? É, 10. 10. Por quê? Tem alguma aceleração nessa direção? Não, é constante. Aceleração é zero nessa direção, tá?
Então a aceleração horizontal é zero. Mas e a aceleração vertical? Ela é 10 metros por segundo. Por quê? Porque ela é a própria gravidade, tá? Pra onde ela aponta? Pra cá, vamos dizer que aqui, ó, ela é 10. Ó, esse é o tamanho, nesse sistema, esse é o tamanho 10. Vê que a gravidade, ela tem o mesmo tamanho do vetor velocidade. O que esse vetor velocidade está falando? Que ele tem 10 metros por segundo. Ele está falando que na vertical ele vai adicionar a cada 1 segundo. Então pensa que aqui, ó, essa distância é 1 segundo de diferença. Então T0, T1, T2, T3, T4. Tô supondo, tá? Isso aqui não tá na conta mesmo. Mas o que ele tá Tá. falando? Lembra que é vetorial? Sim. Quer dizer que essa gravidade, a cada 1 segundo, esse pedacinho aqui, ele vai entrando, ele vai encaixando. Então, depois de 1 segundo, você tem esse pedaço mais esse pedaço. Depois de 3 segundos, você vai ter esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço. Esse pedaço, mais esse pedaço. E aí não cabe mais. Mas o que acontece? Esse cara, ele virou o quê? Ele virou a velocidade vertical. Velocidade vertical. Velocidade vertical. Então o que ele está perguntando? A composição do vetor. E quem é a velocidade total? Pensando em vetores. Quem é a velocidade É total? a soma de todos esses pontos? Exatamente. Então quem é a velocidade total? Ela é essa soma aqui. A velocidade total ela vai aumentando ou diminuindo? A velocidade Total. vai de. Não é a mesma? Não, ó. Por quê? Porque a velocidade vertical, você percebe que ela vai aumentando cada vez mais? Ah, então vai aumentando. É, porque a gente tem aceleração. A aceleração é isso. Esse pedaço aqui, ele vai adicionando a cada 1 segundo. A cada 1 segundo, ele adiciona esse pedaço à velocidade vertical já existente, tá vendo? Você entendeu isso geometricamente pelo desenho? Geométrica, né, via? Um, dois, três e um monte. É, aí Porque 4, a né? Que não vertical vai cabe. aumentando. É. Então, o que ele está perguntando? Qual é o vetor? Vetor velocidade total aonde? No instante t final. Qual é o instante t final? Quando é que o movimento acaba? Quando No- toca o solo. Quando toca o solo. Isso é depois de um tempo de queda. Então, para a última questão, qual é a velocidade total no tempo de queda? Ó, para diferenciar a variável t, fazer um comentário aqui, ó. Observação. T minúsculo é variável. Maiúsculo é um valor. Então pense que o t minúsculo é qualquer valor. Ah, eu tenho uma pensão que ela é um t variável de 100 a 1.000 reais, dependendo da cota do mês, sei lá. Ah, qual é o seu
tamanho do pé? Ah, meu tamanho de pé é um T42. Então um é variável, o outro é um valor fixo, tá? Tá bom. Então o que eu tô falando? Que a velocidade total, ela é o quê? Ela é tempo de queda, que é um valor fixo, que é igual ao quê? A velocidade horizontal nesse tempo mais a velocidade vertical nesse tempo. Tudo bem? Tudo bem. Mais ou menos, né? Quem é, o va- É, isso é diferente. quem é a velocidade horizontal? É 10, não importa qual seja o tempo, ela é uma constante. A horizontal é 10, a vertical, A vertical depende do tempo. Por que depende do tempo? por causa daquela fórmula. Ó, essa aqui é a vertical. Pensa aqui, ó. Essa aqui é a vertical. Ela vai diminuindo ou aumentando? Aumentando. Então, Conforme o tempo. então, quanto maior é a altura que você lança, mais estraga o seu celular, porque maior é a componente vertical da velocidade. Ou seja, maior é a velocidade total com que seu celular vai tocar o solo, entendeu? Por que você tenta segurar com o pé quando seu celular cai? Porque você quer tirar a Quer velocidade, diminuir. você quer tirar a velocidade vertical para ele não bater com tanta força. Então o que acontece? Aqui ele vai depender do que? Do tempo de queda. Então o que vai acontecer? A minha velocidade vertical ela vai ser a velocidade vai ser a velocidade inicial mais a minha aceleração vezes o tempo. Da onde vem isso? Qual tempo? Ó, aqui é uma variável qualquer. É o vovô ateu, tá vendo? Uhum. Qual é o tempo de interesse para mim? TQ. Agora ele vai assumir um valor. Quem é a velocidade zero? Zero. Tudo bem que isso aqui é o vovô ateu? É. Esse é vovô Esse é vovô ateu porque Porque na vertical esse problema ele é o quê? Na vertical ele é um MRUV e na horizontal ele é um MRU. Então o que vai acontecer? Eu tenho que a velocidade total final é 10 vetorial, né? Então é 10i mais o que? 10 vezes 1 meio J. Então V total é igual 10i mais 5j. Faz sentido mesmo, né? Se eu tenho a gravidade que a cada 1 segundo ele aumenta 10 metros por segundo a velocidade, se ele caiu meio segundo, quanto é que ele adicionou na velocidade? ele caiu meio segundo, É, ó, quando a gravidade, a aceleração diz quanto a sua velocidade varia em determinado tempo. Se ele 10 metros por segundo. Então, meio segundo, 5 metros por meio segundo. Então tá certo. Então, o nosso vetor velocidade final total é esse aqui. Mas o cara perguntou o módulo. O módulo desse V total é o quê? É como se fosse isso aqui, ó. Você tem 10 pra cá e 5 pra cá. Então ele quer saber. A gente poderia fazer. A gente poderia fazer geometricamente, mas a gente pode fazer
A gente pode fazer algebricamente. Como? Isso não é um triângulo Pitágoras? Isso quer dizer que essa diagonal aqui do quadrado, ou seja, a hipotenusa do triângulo é raiz de 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ou seja, é 100 mais 25, 125. Então é raiz. 100 mais de 125, que é 5. Não, não é 5 Tem que nada. É deixa eu ver, 125 raiz cúbica que é. por 2 por 3. Tem que fazer. Mas ó, aí tem que fazer a. Mas é isso. É raiz 125, tá? É 11. 11 ponto alguma coisa. Tem o valor aí? Calculou? 11, eita, 125. Então o módulo da velocidade. 11,18 11,18 aproximadamente. aproximadamente metros. Fez sentido porque é a diagonal, porque ficou clara a parte vetorial desse problema? Vetor, sim. Por enquanto, sim. Tá. Esse problema ficou meio estranho pra você, né? É que é muita, é bastante coisa, né? É diferente esse. Sim. Então, esse problema, o horizontal e o balístico, essa é a coisa. Você tem dois problemas, um de MRUV e o outro de MRU, e eles têm que andar paralelo, porque um vai dar informação pro outro. E como é que você quebra esse problema? E você só pode quebrar ele se você fizer a decomposição dos vetores, entendeu? Porque aí todos os vetores verticais se comportam obedecendo o MRUV. E todos os vetores horizontais se comportam obedecendo o MRU. E esse é o ponto que eu te falei. Aqui daria para fazer sem vetores? Não. Não, ficaria muito difícil, porque esse a gente teria uma equação muito rebuscada só para manter Sim, uma nossa, equação, não. entendeu? Até dá para fazer, mas lembra, não com essa matemática que a gente tem. E mesmo a gente que tem uma matemática mais pesada, faz desse jeito, porque é mais fácil. Vetores deixa a gente fazer isso, tá? Então o Tá que que bom. tá bom? Então esse é a essência do lançamento horizontal. O movimento balístico é a mesma coisa, só que agora você tem o movimento de subida e descida. Então você vai ter o momento onde a velocidade vertical fica zero, depois volta a Mas é ter. a mesma fórmula. Então, é o mesmo conceito, a fórmula é a mesma, só que a interpretação é diferente. Tá bom. Tem que Ah, saber quando que, tipo, quando ele sai, aí quando ele chega em algum momento a velocidade é zero exatamente. para poder voltar. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar alguns exercícios. E eu vou te mandar um exercício de balística. Eu quero que você trabalhe em cima para ver se você consegue fazer essa translação de conceitos. Tenta, vai ser difícil. Tenta, mas tenta, sabe? Mas Tipo eu um tenho. desafio. Pensa que é tipo um quebra-cabeça chinês, só que de matemática, tá ligado? Bom, tá bom. E aí você Do teste. tenta fazer. Então tenta fazer uma vez, não consegue, tenta pegar no café da manhã de novo. Faz por diversão. Segunda-feira eu faço ele antes da gente começar cinemática circular. E aí eu explico os pontos que ficaram obscuros pra você, tá bom? Combinado. Combinado. Bom, deu 15 e 6 aqui. Tá bom. Semana que vem a gente pode manter ainda às 10 da manhã, às 3, segunda, quarta e sexta? Pode, acho que pode. Eu tô esperando o retorno das aulas do estado, mas eu recebi a informação que eles só começam dia 9. Então até o dia 9 tá tranquilo pra mim fazer de manhã, tá? Não, por enquanto, só porque por enquanto eu tô em lockdown, então para mim é Sim, melhor fazer tudo de manhã, que à tarde eu só fico, tipo, fazendo resumo, exercício. beleza, fechou Eu não. tenho as aulas todas de manhã, então segunda, quarta e sexta às 10. Beleza. Às 10 ou às 10 e meia? 10 e meia. 10 e meia, pode ser 10 e meia até 10 e meio-dia. meia te atrapalha? Não,
Então 10h30, aí a gente acaba meio-dia, que aí dá tempo de você almoçar. Ou Combinado. você quer fazer das 10 a meio-dia? Não, mesmo que seja das 10h30, meio de meio, não tem problema. Tá, Porque aí eu não vou ter aula 1 hora. tá bom. Aí, tipo, aí eu posso almoçar depois. Se precisar passar meio um pouquinho por causa do exercício, não tem problema. Tipo, fica meio tranquilo. Porque a 1 hora fica às vezes difícil passar um pouquinho, porque aí depois tem aula com o Matheus, mas de manhã pra mim é Tá tranquilo. bom, Pode fazer, a gente termina a matéria. tá bom. Beleza, Bia. Ah, Então, combinado. Semana que vem combinado. mais cedo. Se ficou dúvida dessa. Eu achei que essa aula você ficou com bastante cara de dúvida. Se ficar com Ah, pode ser alguma. também que eu tô mais. Acho que chega assim, sexta-feira eu tô mais cansada Tá bom, também. É mais difícil de eu assimilar. tá bom. Beleza, qualquer dúvida, manda o WhatsApp, tá bom? E aí quando eu ver, Tá bom. eu não vou ver toda hora, mas assim que ver, eu mando a resposta, tá? Combinado. Não, quando der, você responde. Tá bom, então. Então é isso. Tá bom? É. Bom Tá. fim de semana, prof. Bom final de semana pra você também. Aí É. quando você me manda, quando você postar as coisas, me manda um Eu e-mail, vou te alguma mandar coisa que eu eu vou já. te mandar uma mensagem no Moodle que ele já manda um e-mail. E eu vou fazer Tá isso, bom, tá bom. tá bom? Assim que eu Tá fizer, bom, já te aí. aviso. Combinado. Aí no fim de semana eu resolvo isso. Beleza, combinado. Tchau, Bia. Bom descanso. Tchau, Cuida, prof. Obrigada. cuida dessa carinha de cansado aí. Não, pior que nem vou descansar. Eu dou uma aula online agora, 3h10, 3h15, na verdade. Eu marquei, porque aí depois eu tenho aula com o Matheus. Nossa, você Não, na verdade, hoje eu tenho reunião com o sindicato. Olha a minha sexta-feira. Eu tenho reunião com o sindicato dos professores de educação física, que eles vão falar como que vai ser, tipo, o como eles vão processo. resolver nosso problema. É. Ai, reunião com o sindicato. Eu nunca nem participei disso, mas eu Cara, falei que eu cara, ia participar. é importante, porque é isso. Pelo menos vocês têm um sindicato que é. Porque o CREF, pelo fato deles terem que. Porque essa é a hora. Ah, filha da puta, você não vai lá e me tira do trampo na academia. Agora é a hora do CREF trabalhar pra gente, entendeu? A gente não é regulamentado, agora é a regulamentação ativa. E é muito bom que vocês tenham. Quanto mais robusto é o seu sindicato, mais peso Mas não político é vocês nada. A têm. gente não recebe nada de bom no Então, nosso é a hora CREF. de cobrar, é a hora de cobrar. Fala, meu, a gente paga e agora. Por quê? Pensa nos artistas que não tem um sindicato unificado. Os caras É tão verdade, fodidos, é cara. foda. Os caras não tem nada. Nada Então, mesmo. os físicos têm uma discussão desse tipo. E aí, ai, não, vamos ter. E aí só tem uma área da física que tem sindicato, que é a Associação Brasileira de Física Médica. E aí a galera, ai, porque. E aí os outros que são pesquisadores, que trabalham em outras áreas, falam, ai, uns falam, ai, precisa ter, outros falam, ah, não, não precisa ter, que senão a gente vai ter que fazer só o que Vocês mandam a não têm gente. um conselho, né? Não, a gente não tem um conselho. O que eu tô falando, tem na área de física médica, que é o cara que trabalha no hospital, por ser uma área de responsabilização civil e criminal, tem uma espécie de conselho, que chama Associação Brasileira de Física Médica. É a Entendi, única área entendi. que tem um conselho para físico. Deixa eu te perguntar, qual área você acha que recebe mais? Qual é o físico que mais ganha dinheiro da, Médico. da física médica? Então, para você ver como ter um sindicato ou um conselho robusto, influi Faz você inclusive ganhar nas mais. questões. Ah, só você pensar quais são os conselhos mais conhecidos no Brasil: TRM, OAB ou e a OAB. CREF. E CREF. Que são três áreas que a galera quer ir trabalhar por causa de dinheiro. Então, a questão não é o Eu sindicato o vou, problema. CREF, Não, mas é também a questão dos participantes, de vocês construírem qual é o tipo de CREF que vocês querem. É um CREF só pra cara crachá ou é um atuante? Agora é a hora. Agora é a hora do CREF mostrar pra que veio, entendeu? E é também responsabilidade a gente sua vai cobrar, tem que cobrar. cobrar, senão a gente tá ferrado, né? A gente já não tá recebendo nada. Se a gente ainda não cobrar, ferrou. Não, e tem várias soluções. Pode pedir pro CREF ser um porta-voz junto ao governo para cobrar um valor de apoio, né? Ah, então a educação física tem que parar? Ah, então o governo vai dar necessariamente um, Né? um auxílio Mas senão pros a gente já não educadores. consegue. A gente mesmo não consegue, tem que ser o CREF pedir. Exatamente, exatamente. Mas é pelo CREF que você consegue chegar num nível hierárquico maior. Falar com o Estado, falar com federação. Sim, sim. Boa reunião, Depois tá? eu te falo como vai ser, como foi a reunião. Tá bom. Boa sorte. E tem que bater Obrigada, boca, tem que prof. brigar, que aí faz, tá? Tem que bater mesmo.
Depois Tchau, eu te falo se deu ruim, se tá deu bom. bom. Tchau, tchau. Tchau, Beijão. prof. Obrigada. Beijo, tchau.